Dorival, boa noite. Lili Nascimento, da ESPN. A gente está ao vivo no Equipe F. Eu queria que você falasse sobre a importância desse resultado, né? Tendo em vista que o Corinthians está num bolo ali na tabela, né? Muitos times praticamente com a mesma pontuação. E o que tirar, né, de positivo e principalmente de negativo nessa partida, né? Parece que é uma partida em que o Corinthians pouco criou, mas conseguiu os tão importantes 3 pontos para a tabela. Obrigada. Bom, de um modo geral, foi um jogo muito truncado, né? Eu acho que as duas equipes com dificuldades, as defesas prevalecendo sobre os ataques, e isso fez com que nós tivéssemos um jogo muito disputado no meio-campo. Dificuldade na troca de passes, talvez, pouca velocidade nesses movimentos, fazendo com que as marcações se aproximassem rapidamente. Nós ficamos aí com raras possibilidades. Também o Vitória poucas teve. Foi um jogo muito disputado, muito brigado. Já imaginávamos, Vitória vinha de uma sequência muito interessante, crescendo na competição. Foi um jogo importantíssimo, fundamental. Nós estamos praticamente com o mesmo número de pontos, estávamos, né? Agora, felizmente, conseguimos abrir um pouco, mas o campeonato ainda continua, teremos muitas coisas pela frente e eu espero que melhoremos aí rodada a rodada. Dorival, Denise aqui, TV Globo, Sport TV. Muitos cartões amarelos, né? O Corinthians está na lista dos times que mais tomam cartão amarelo, assim como o Vitória. Próximo jogo você tem baixas novamente. E eu queria que você me falasse o que você tem conversado com esses jogadores e de que forma tem aproveitado também esse período maior de treinamento. Você vai ter mais uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o Grêmio. O que você tem dito e conversado com eles para virar essa chave mesmo e acabar com a oscilação? Sim, Denise, primeiro, né? Por ter sido um jogo muito truncado, muito pegado, foi muito mais físico do que propriamente técnico. Em razão disso, muitos cartões. Cartões que fizeram com que o jogo fosse ficando nervoso a cada momento. Dificuldade de um lado, do outro, poucas oportunidades criadas, né? Um jogo muito disputado. E eu confesso que dentro daquilo que imaginávamos, porque já sentíamos e víamos os jogos anteriores da equipe do Vitória, todos eles muito disputados e era esse o perfil que nós aguardávamos para hoje. Nós tivemos uma equipe valente, uma equipe briosa, uma equipe que se entregou, que foi buscar, tentar construir o resultado, mesmo com um a menos, não se acovardou, ao contrário, teve personalidade, buscamos o gol. Acho que nós tivemos muito mais coisas assim positivas, eu digo individualmente, situações, por exemplo, do Felipe Longo, que há muito tempo não atuava, saiu da terceira posição como goleiro, vindo à segunda posição, assumindo essa posição e fazendo uma defesa muito importante. O nosso trio de ataque, compensando muito talvez a falta de criação nesse momento, mas acima de tudo brigando a todo instante. Nós tivemos no jogo anterior 73%, 77% de posse de bola em determinado momento do jogo com o Atlético Mineiro, justamente pela participação dos nossos três atacantes. Agressividade de combate, uma retomada rápida de bola e a troca de passe. Hoje, novamente, nós ficamos um bom tempo com a bola, mas dava para perceber que estávamos tendo uma troca de passe um pouco mais lenta, dificultadas também eu acho que o gramado estava segurando muito a bola, não estava dando velocidade ao jogo, tanto para o Corinthians quanto também para o Vitória. E isso é natural que facilitou as marcações. As marcações chegavam a todo momento, muitas jogadas divididas, um excesso de cartões, mas feliz aí pelo resultado, pois foi um resultado importante nesse momento do campeonato. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a situação do Carrilho, né? O pessoal foi pego de surpresa, os torcedores, nós, jornalistas também, pelo início dele como titular, né? Então, queria que você falasse sobre essa recuperação dele e também essa sequência, qual que vai ser essa preparação para ele aí, visando o próximo jogo. Obrigado. Bom, nós vamos acompanhando a evolução. Ele vinha trabalhando muito forte, e eu senti que ele teria condições de nos entregar pelo menos aí 45 minutos, foi até um pouco além.
Fico feliz com isso. Voltou dentro das suas características. Agora o processo é contínuo, buscando uma evolução, uma melhoria e mais um jogador aí para poder nos ajudar, nos auxiliar no momento tão importante do campeonato. Dorival, boa noite. Vitor Chicaro ali do Portal Meu Timão. Você falou do Felipe Longo, né? Eu queria que você detalhasse mais como vem sendo a preparação dele ali no dia a dia no CT Joaquim Grava, porque ele fez uma defesaça aí no final que acabou garantindo a vitória do Corinthians. E se você me permite, queria que você falasse também um pouco da situação do Matheus Donelli, que até então ele era o reserva do Hugo Souza quando necessário, e por toda a questão de negociação, de repente uma possibilidade de saída que ele teve na janela, ele nunca mais voltou, voltou hoje a ser relacionado. Se você pudesse explicar um pouco como está a situação do jogador, obrigado. Bom, o Donelli apareceu uma negociação que estava praticamente quase que finalizada. Longo vinha num processo de evolução, vinha crescendo a cada momento. Fiz uma opção, sim, mas em sentido nenhum desmerecendo um profissional como Donelli, ao contrário. Eu acho que no aguardo de que a negociação tivesse resultados. Com isso, é natural, o Longo teve um crescimento ao longo desse período, vem sendo preparado pelo Marcelo e pelo Luiz, dois preparadores de altíssimo nível da nossa equipe, colocando aí vários goleiros nas seleções, tanto agora na principal com o Hugo, quanto também nas seleções de base. Eu acho que isso é um fato que chama atenção. O próprio Donelli fez uma caminhada interessante dentro da seleção brasileira, e o importante é que eles continuem brigando, continuem disputando posições, botando pressão no Hugo, mostrando que eles também estão ali, estão presentes e em condições de poderem lutar por uma posição. Eu acho que é tudo isso que nós queremos. Quanto mais competição, mais a evolução individual e o ganho no coletivo. Dorival, Davi da Rádio Coringão. Hoje o Martínez jogou improvisado pela lateral direita, pela ausência do Mateuzinho. A gente já teve o Charles improvisado também, o Félix Torres. Queria que você comentasse, além da atuação do Martínez no jogo de hoje, também se você pretende utilizar o Jacaré, que é o jogador da base, que seria esse lateral direito de ofício. Muito obrigado. Foi uma excelente atuação do Martínez. Nós percebemos algumas características dele e a velocidade que a equipe do Vitória coloca pelo setor, principalmente com a ótima passagem do Ramon, provocaria dificuldades, nos traria com certeza problemas. Ele sustentou muito bem o jogo, jogando com simplicidade, dentro das suas melhores condições, lutando, se entregando. Poucos problemas nós tivemos por ali, pelo setor. Eu acho que isso é um fato importante. O Jacaré está sendo preparado no momento adequado, no momento que ele nos mostre que esteja totalmente em condições, ele vai ter uma oportunidade com certeza. Boa noite, Dorival. Aqui Daniel Marinho, da Rádio Metrópole, aqui de Salvador. Parabéns pelo grande resultado no dia de hoje. E eu gostaria de entender, o senhor veio aqui para Salvador com essa forma de jogar com 3 zagueiros, um Raniel ali saindo mais como volante para distribuir bem o jogo. E eu gostaria de entender o quanto essa formação afetou um pouco o jeito de jogar, até porque não conseguiu ter essa transição zaga, meio, ataque muito bem, de forma muito encaixada no dia de hoje, e como a falta do Mateuzinho, um lateral agudo ali, afetou no jeito de jogar do Corinthians hoje. Bom, primeiro que é uma função que ele faz defendendo, atacando, ele tem uma outra conotação. Nós fizemos essa condição até um determinado momento, depois colocamos o Raniel um pouquinho mais por dentro, já que a equipe do Vitória vinha tendo alguns espaços por dentro, principalmente depois da saída do Bidon, que é natural escancare um setor, e em razão do Vitória estar começando a nos pressionar, nós buscamos uma consistência um pouco maior. O Raniel vem executando essa função, vem desenvolvendo, se sente muito bem, muito confortável, deixa a nossa equipe segura. Nós temos aí em 32 ou 3 partidas, 16, 17, que não sofremos gols. Era um problema que a gente vinha tendo com frequência, e isso não acontece já há algum tempo. A equipe se sente mais confiante e é uma condição que ela é alterada dentro do jogo. Dependendo daquilo que a equipe adversária esteja propondo, nós fazemos uma alteração no posicionamento de um jogador que é versátil, que pode ocupar algumas funções. O Raniel é um desses. Professor Dorival, boa noite. Ícaro Caldas.
No primeiro tempo, o Vitória, um bloco baixo, organização defensiva, fazia um 5-4-1. E o Corinthians teve muitos passes cavados, passes entrando ali no entre linhas, só que quando a bola chegava em Garro, não conseguia ter progressão para chegar nas costas da profundidade. Tanto com o Yuri Alberto ou com o Memphis Depay. E no segundo tempo, o Vitória ajustou, o Vitória conseguiu estancar essa sangria que estava nas costas dos seus volantes, e aí o Corinthians não conseguiu mais ter, pelo menos tentar criar jogo por ali. O que é que o senhor achou que faltou ao Corinthians para ter mais progressão e levar mais perigo ao Vitória? Obrigado. Realmente nós estávamos encontrando espaços no entrelinhas, digamos assim. Os nossos volantes estavam conseguindo sair com algumas bolas interessantes, encontrando ora Memphis, ora Garro naquela função. A flutuação do Memphis gerava uma dificuldade muito grande para a equipe adversária. No segundo tempo, nós deixamos de trocar passes e isso foi provocando uma condição em que os nossos volantes se preocupavam muito em virem ao encontro da bola e não atraírem os dois volantes do Vitória. Quando isso não acontecia, natural, a marcação ficava um pouco mais estagnada e, com isso, os movimentos e os espaços que eram gerados já não existiam mais. Parabéns, interessante a tua pergunta e eu gostaria de ter outras perguntas desse tipo.